Bora lá, fiel, acompanhar a ESPN aqui com o pós-jogo do Timão que ganhou fora de casa. Na sua opinião, o Mateuzinho tá merecendo a seleção brasileira? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Timão que conseguiu uma vitória grandiosa e respira no Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar aqui o pós-jogo com a ESPN. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. De esportes, muito boa noite. Tem muito para conversarmos aqui neste Sport Center. E já vamos direto, Thiago Simões, para a vitória e super vitória do Corinthians em cima do Fluminense jogando no Maracanã. 1-0, aquele jogo morno, muita gente com sono inclusive, mas aquele 1-0 que dá muita alegria para o torcedor do Corinthians que vai para a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marcela Rafael, obrigado. Um abraço para você, para o fã de esportes ligado aqui com a gente no Sport Center. Uma vitória com V maiúsculo, né? Uma vitória importantíssima para o Corinthians. Pelo que se desenhou na partida, o contexto do jogo se desenhava de uma forma muito favorável ao Fluminense, mesmo perdendo o Ganso no primeiro tempo. O Lúcio Acosta entrou e conseguiu dar um ritmo importante para a equipe do Fluminense, um volume de jogo, mas o Dorival novamente apostou na linha de 3 zagueiros, povoou o meio de campo, trouxe o Yuri Alberto para a segunda etapa e a equipe do Corinthians conseguiu se sustentar muito bem defensivamente. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que salientar nessa partida do Corinthians. O Corinthians não sofreu tanto ao longo da partida. E muita gente acho que esperava que isso acontecesse. E de certa forma o Fluminense, com algumas modificações, o Lima, o Santi Moreno jogando, que a gente imaginava mais pelas pontas, buscando os flancos, centralizaram muito o jogo. Eu acho que isso até chegou a facilitar a vida do Corinthians defensivamente. E volto a falar, jogando com 3 zagueiros. E de certa forma o Corinthians, no segundo tempo, que de certa forma vinha sendo dominado, porque o Corinthians até então, até sofrer o gol, pouco chegou ao ataque. E aí numa bola parada, num cruzamento, que é gol do Mateuzinho, do André Ramalho. O fato é que a bola, ela acaba passando na frente de todo mundo, passa também pelo Fábio e o Corinthians tira o 0 do marcador. E aí... bate na trave ainda para dar aquele molinho e entra. Exatamente, né? Dá aquela beliscada na trave, aí o lance capital aí do gol do Corinthians que coloca o Corinthians na frente do Fluminense, como você bem disse, ali na parte de cima da tabela. Ô, Thiago, é um Fluminense que vai enfrentar na próxima terça-feira o Lanús pela Sul-Americana. Isso pode ter ditado também o ritmo do jogo do Fluminense, porque é um Corinthians que parecia assim, olha, o empate aqui também tá ok pra gente, jogando fora de casa, jogando no Maracanã. Mas o Fluminense em casa, ele deveria ter jogado a sua partida mais pra frente. Nós vimos os torcedores sem paciência no primeiro tempo, no segundo tempo também, inclusive alguns torcedores chegando perto do Renato para reclamar. Você acha que isso pode ter ditado o ritmo da partida? Eu acho que sim. Lembrando que o Lanús jogou ontem e venceu o Independiente, né, que perdeu seu técnico. Curiosamente também perdeu seu técnico depois de 10 jogos. O fato, Marcela, é que a equipe do Lanús descansou um dia a mais. Então eu acho que isso tem um peso significativo para esse confronto contra o Fluminense. Joga em casa, o Fluminense com certeza voltado aí para a Sul-Americana, que talvez seja a principal competição que o Fluminense tem para disputar daqui para frente. É onde o Fluminense talvez possa conseguir ali uma vaga para Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, fica aquela coisa, né? Aquela expectativa também de Copa do Brasil, mas só para dezembro. Bom, olha, fãs de esportes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Fluminense contra o Corinthians. O Corinthians consegue esses 3 pontos fora de casa, super importante. Um Corinthians que vai ter aquele mês perfeito, porque vai dar para descansar, vai ficar jogando agora, são 4 partidas no mês, então vai ficar jogando uma partida a cada semana, dá muita tranquilidade também para o Dorival Júnior, inclusive para recuperar seus jogadores. Bom, olha aí, posse de bola 61-39, finalizações, 16 finalizações do Fluminense a 2. 16 finalizações certas 4-1, gols esperados 0,78 e 0,05 do Corinthians, porcentagem de ações no ataque 46,4 e 27,7 e ações na área rival 19-5. A questão é, Thiago, os números, eles disseram o que foi a partida, mas o placar não mostra o que deveria ter acontecido. Esse 1-0 para o Corinthians foi algo que inesperado, pelo que os números mostram? Os números, eles não mentem o que aconteceu na partida, mas de certa forma a gente entende claramente que às vezes os números não refletem o resultado final do jogo. Eu acho que essa é uma questão importante. O número de gols esperados
da equipe do Corinthians, 0,05, né? Praticamente aquele cruzamento na área não era nem esperado, né? Quem não finaliza acaba acontecendo isso. Né? Exatamente, né? Mas assim, o início do jogo até a gente percebeu um certo equilíbrio, e daí dos 25 para os 30 minutos um certo domínio do Fluminense. E aí quando entra o segundo tempo e acontece as substituições do Dorival, que eu acho que de certa forma foram muito acertadas, ele tira o Kaique, coloca o Yuri Alberto, traz um pouco mais de Corinthians condensado ali no meio de campo e segurando a pressão. Eu acho que isso foi fundamental para aguentar esse Fluminense, que tentou ir com tudo, mas eu acho que faltou aquele toque diferente, né? E aí a gente tem que entrar na questão do Ganso. O Ganso faz muita falta. O Ganso, quando esteve em campo, ele conseguiu ali colocar alguns jogadores do Fluminense na cara do gol e tudo mais. Então a lesão acabou prejudicando. Por mais que o Lúcio Acosta tenha entrado, e a gente sabe da capacidade que ele tem, até pelo passado que ele fez na Major League Soccer, ainda é um jogador que está se enturmando no Fluminense. E eu acho que até o Fluminense, de uma certa forma, está se adaptando a uma forma diferente de jogar. E acho que isso leva tempo. Né? E também é um Fluminense cansado, é uma semana mais cansada também para o Fluminense, enquanto o Corinthians pôde se preparar melhor. Mas é um Corinthians sem o Memphis Depay, sem o Ranieri, sem o Bidon, sem o Garro, que sentiu antes no aquecimento e acabou sendo cortado. Mas vamos saber todos os detalhes desse Corinthians e Fluminense com o Rafa Marques. A gente vai agora para o Maracanã e ele vai trazer então o clima dos torcedores por lá. Como é que estão as coisas por aí no Maracanã, Rafa? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Xará, para você, um abraço pro Thiagão, um abraço ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Pois é, os números mostram o que foi o jogo, mas não mostram o que foi o placar do jogo, né, Thiago? Exatamente o que vocês acabaram de comentar, o Corinthians com um chute a gol, que a gente nem pode dizer efetivamente que foi um chute, porque a tentativa do Mateuzinho era de um cruzamento no segundo pau, acabou vencendo o Fluminense pelo placar de 1-0, para um público de pouco mais de 21 mil torcedores presentes aqui no Maracanã, né? Para ser mais preciso, 21.091 torcedores compareceram essa noite aqui no estádio Mário Filho e viram o Fluminense completamente reserva, à exceção do Fábio, né? O único titular escalado pelo técnico Renato Gaúcho. A intenção do treinador é o jogo de terça contra o Lanús pela Copa Sul-Americana fora de casa, contra o Corinthians, que teve dificuldade no primeiro tempo, mas depois, como bem destacou o Thiago, melhorou o seu rendimento na etapa complementar com as trocas feitas pelo Dorival Júnior. Aliás, a insatisfação do Dorival Júnior em relação ao comportamento do time ficou manifestada logo no intervalo, né? O jogo estava 0-0 e o Corinthians volta com duas alterações: as entradas do André e do Yuri Alberto para as saídas do Kaique e também do Vitinho. Mais adiante, aos 17 minutos, acontecem outras trocas. Saem o Guignegão e também o Bidu para as entradas do Thales Magno e do Romero. Ou seja, com 17 do segundo tempo, o Corinthians tinha queimado 4 das suas 5 alterações e todas elas voltadas para o setor ofensivo. Mesmo assim, o gol sai de uma bola parada e que foi determinante para esse resultado aos 27 minutos. A falta batida pelo Mateuzinho pelo lado esquerdo entrou direto, não bateu em ninguém. Chegou a circular a informação, e é preciso que a arbitragem confirme isso, de que o gol tinha sido apontado como sendo marcado pelo André Ramalho. Mas o próprio jogador deu uma entrevista na saída do campo dizendo que não desviou a bola. E aí, há poucos instantes, o perfil oficial do Corinthians no X, o antigo Twitter, acabou colocando uma foto do Mateuzinho com os seguintes dizeres: já que o André Ramalho diz que a bola não bateu nele, tá aí a selfie do autor do gol. E aí mostra uma foto do Mateuzinho, jogador que já foi do Flamengo, conhece muito bem o Maracanã, autor do gol único da vitória do Corinthians sobre o Fluminense. Esse resultado foi importante em termos de classificação? Claro que foi. Toda vitória é importante no Campeonato Brasileiro, mas principalmente porque Fluminense e Corinthians jogam o mesmo campeonato, que é o acúmulo de pontos, né? Para poder o quanto antes garantir-se matematicamente na primeira divisão do ano que vem. Com esse resultado, o Timão chega a 29 pontos, ultrapassa o Fluminense, assume a 9ª colocação e o Fluminense é o 10º colocado com 28 pontos. Enfim, o torcedor corintiano compareceu e, como de praxe, fez aquela festa tremenda, cantou o jogo inteiro. Os cantos ficaram ainda mais altos depois que o Mateuzinho fez 1-0 e, mesmo sem ser um futebol muito consistente, muito impactante, pelo menos foi muito eficiente, o que foi suficiente para que o Timão voltasse para São Paulo com os 3 pontos aqui do Maracanã. Estou posicionado, é só chamar, Marcela.
Tá certo, Rafa. Bom, o Rafa tem a prioridade, porque ele tá na zona mista do Corinthians, os jogadores forem passando por aí, Rafa. Ele vai entrevistando e vai trazendo todas as informações e também as entrevistas pra gente. Então o André Ramalho disse, não bateu. Talvez tenha batido no cabelo, aí não dá pra gente ver, né? Bateu no cabelo, vai pro André Ramalho. Mas se ele disse que não bateu, então provavelmente o gol vai ficar com o Mateuzinho, certo? É justo. E a certeza que a gente tem é que não foi um chute no gol, né? Então, foi um cruzamento. Né? Teve isso também. Bom, mas aí é um Corinthians que sobe bastante na tabela, são 3 posições e um Corinthians que não perde há 3 rodadas, 2 vitórias e um empate. Do outro lado, vemos o Fluminense que não vence há 3 rodadas. Então, o Fluminense que cai para a segunda página. Aliás, o Fluminense fica na 10ª posição. Então, ainda está na primeira página do Campeonato Brasileiro. Ô, Thiago, o quão é importante para um Corinthians que agora vai ter esse tempo também para recuperar os seus jogadores que estão machucados, para treinar, para dar tranquilidade e para continuar subindo esse elevador de Campeonato Brasileiro? São 2 fatores importantes que a gente tem que destacar. O primeiro é o que você acabou de falar, Marcela. Dar uma tranquilidade para não precisar de uma volta imediata dos jogadores que são mais importantes no Corinthians. Agora, a segunda coisa é você olhar para a tabela. O Corinthians tem jogos a mais do que os adversários que estão logo abaixo da tabela. Então, esses pontos que o Corinthians tem a mais, eles são um pouco enganosos. Então, isso pode custar muito caro. Então, não pode se confortar com esse tipo de posição, porque a situação ainda não é nada confortável. É complicadíssima ainda a situação do Corinthians na tabela, né? Bom, vamos lá, vamos seguir o nosso Sport Center, daqui a pouco voltamos com as entrevistas dos treinadores também. Boa noite. Já estava vendo a repercussão e o torcedor está muito feliz com os 3 pontos, e é assim que tem que ficar mesmo. Foram 3 pontos gigantescos diante do que jogou no Maracanã. Na verdade, diante do que não jogou no Maracanã. O Corinthians fez um jogo ruim, uma apresentação que eu julgo ruim, termina com... inicia sem 6 titulares, todos eles do meio para frente, né? Era só os 4 ali de trás, por exemplo, titulares, os outros 6 todos reservas. Termina com o André jogando seu primeiro jogo, volante menino da base, Thales Magno, Romero, o Hugo retornou, terminou com o Hugo lateral. Diante de um cenário desse, sem dúvida nenhuma, 3 pontos gigantescos, a importância na tabela tá claro. O Corinthians fica mais longe, bem longe agora da zona de rebaixamento, já ultrapassa, se não me engano, 2 adversários. E agora sim, respira no Brasileiro, tem uma semana pela frente para poder pegar o Sport. Assim, para finalizar minha primeira participação, joga muito bem contra o Red Bull, não ganha. Joga muito bem contra o Cruzeiro, que até então era o líder do campeonato, não ganha. Joga bem o segundo tempo do Botafogo, sobretudo o segundo tempo no Newton Santos, não ganha. Hoje não jogou bem e ganhou. Então a banca paga, a banca recebe, é assim que é. E o Corinthians deixou muito ponto pelo caminho e hoje não jogou bem, longe disso, mas os 3 pontos foram gigantescos no Maracanã. O trio que faz tanta diferença, ele quase não usa os caras, né? Acho que tá claro para todo mundo. Ele só usou 2 vezes, que foi os 2 jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ponto. Acabou, não usou mais. Quando um tava para voltar, o outro se lesionava. Quando 2 estavam para voltar, o terceiro se lesionava. Agora, de novo, acontece, o Memphis se lesiona, o Garro não pode jogar. Acho até que contra o Sport os 3 estarão em boa forma e devem ir pro jogo, ainda mais que o Guinegão agora tomou o terceiro. Para quem não sabe, uma falta meio boba ali, ele tomou o terceiro. Então, eu acho que o Corinthians vai voltar os 3. Volta o Martinez, volta o Ranieri. Eu acho que o Corinthians tá até meio escalado contra o Sport no outro final de semana. Então já é outro tipo de time de jogador. Então, mas até agora o Dorival quase não consegue curtir os 3 em campo, não consegue colocar os 3 em campo. Então, diante desse cenário, quando os seus 3 caras que fazem a diferença, o seu treinador não utiliza, na qual você está indo num campeonato paralelo, que você tem nada mais, nada menos do que 100% de aproveitamento. 6 jogos, 6 vitórias, 8 gols marcados, nenhum sofrido. Se a gente não puder relevar algumas coisas que realmente no Brasileiro, as coisas de vez em quando não estavam acontecendo, ou até uma decisão outra dele, ou até jogos que o Corinthians foi abaixo, como no Morumbi, ou em Caxias, que foi ridículo e tal. Então, de verdade, assim, se você colocar tudo
numa balança só, me parece que o saldo é positivo até agora. É um time que tá indo muito bem numa competição e tá levando a outra ali com esse monte de problema, monte de desfalque, tentando levar da melhor maneira possível. Então, Becker, sinceramente, me parece bastante ok ali. Não é nada maravilhoso, mas me parece bastante ok o Dorival. O trabalho do Dorival começa a deslanchar quando ele para de esperar reforços, né? Por inúmeras oportunidades, ele citava em coletivas, pô, o Fabinho me prometeu 4 reforços, a presidência anterior, 4 reforços, o nosso combinado, e ele ficou muito tempo esperando isso, insistindo em contestados Thales Magno e Romero. Quando ele viu que de fato os reforços não chegariam, ou chegou apenas o Vitinho, que não foi ainda na quantidade que ele gostaria, ele passou a colocar a garotada e o trabalho começou a conduzir, principalmente no mantra dele, que é energia, vitalidade, força, êxito. Foi o que aconteceu aí, ó. Guinegão deslanchando, fazendo gol. Hoje ele colocou o volante André Luiz, que também entregou a isso que ele queria. Ele soube aproveitar um Matheus Bidu numa segunda linha, aproveitar o Angileri, que até então fazia parte do banco. Ou seja, então o Dorival parou de reclamar e começou a olhar para si, e as coisas estão passando a acontecer naturalmente, Becker. Fora Sport, Casa, Flamengo, fora Internacional. Levando em consideração o Maracanã, é fora, casa e fora, né? Então, realmente é uma sequenciazinha bem complicada, que pese que o Corinthians no Brasileiro não tá conseguindo fazer os 3 pontos no Brasileiro em casa, ao contrário do que aconteceu na Copa do Brasil, mas, obviamente, vai ser sempre melhor jogar com o seu torcedor. Então, em 4 jogos, só joga contra o Flamengo, que é um dos principais times do Brasileiro, dentro da sua casa. Mas assim, a quantidade de bons jogos dele, de sendo fundamental, o escape do lado direito, as assistências, sobretudo agora, recentemente pro Guinegão e tudo mais, consolidando com gol, cara, ele faz muita falta quando ele não tá em campo. 23 anos, 24, vigor físico, ele é um bom jogador, não tem nenhum gênio na lateral direita no futebol brasileiro. Tá longe de ter gênio. Nem a seleção brasileira tem lateral direito consolidado. Nem a seleção, que o treinador pode chegar no mundo todo, esse monte de brasileiro que estão espalhado, escolher qualquer um. Até na seleção tem dúvida. Então você não vai ter um gênio na lateral direita. Então, dentro do que é o futebol brasileiro, o Corinthians está bem servido de lateral, sem dúvida nenhuma. Eu queria só fazer essa justiça a ele. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, curta o vídeo, tá? Coloca o botãozinho hypar o vídeo, você nos ajuda demais. O Coringão ganhou mais uma, chegou a 29 pontos, a 9ª colocação. Eu sei que tá com um jogo a mais aí do que os demais adversários na parte de baixo aí do Corinthians, mas o que importa é que fez o dever fora de casa. Ganhou de goleada, mano, e garantiu os 3 pontos, é o mais importante. O Corinthians, com essa pausa da Copa do Brasil, que volta só em dezembro, o Corinthians ganha fôlego. E fôlego novo, podendo concentrar todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. Agora, meu irmão, abre a porteira que nós está passando, meu truta. Tá todo mundo em choque. Será que aquela arrancada grandiosa da temporada passada vai se repetir nesse ano? Será que o Corinthians vai arrancar uma vitória, uma sequência de várias vitórias? Você acredita em outra arrancada do Timão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você não se inscreveu no canal Nação Corintiana, se inscreve aí, meu. Eu trago tudo do Corinthians aqui. Pós-jogo, pré-jogo, contratação, política, tudo do Timão é aqui no canal Nação Corintiana. Um baita prazer ter você aqui fazendo parte dessa nação de bando de loucos. Então, se inscreve aí, deixa seu like, hype o vídeo. Logo mais eu volto com mais notícias do Corinthians. E deixa nos comentários aqui quem foi o principal jogador da partida pra você. E o Mateuzinho tá merecendo seleção? Comenta aí, velho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!